Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre um termo específico da língua portuguesa que muita gente escreve ou já escreveu e também já leu algum texto que utiliza esse termo, que é o etc. O que quer dizer etc? Muitas pessoas, quando vai fazer uma enumeração, acabam utilizando. Por exemplo, eu comprei uma bicicleta, um carro, um videogame e etc. E aí utiliza esse termo sabendo que ele dá continuidade, mas não sabe o seu significado real. Então vamos saber a partir desse vídeo, olha só. O termo etc. é o quê? É uma abreviatura, né? Abreviação. Abreviatura de um termo latino, de uma expressão latina. Qual é? Etc. Olha só, etc. E olha só interessante. A primeira parte do termo, da expressão et, significa a conjunção coordenada aditiva e, ok? Etc. o resto, ou seja, quando você utiliza etc, você está dizendo o quê? E o resto, entre outras coisas. Por isso, quando a gente for na tradução da expressão latina, nós temos dois significados. Etc. pode significar e o resto, que é o caso que eu coloquei aqui embaixo, como também e outras coisas. É quando você quer dar uma continuidade. Olha só um exemplo que a gente utiliza esse termo etc. Olha só. Ele comprou leite, pão, frutas e etc. Tá vendo? Entre outras coisas, e o resto, ou seja, continuou, fez outras compras. Então, esse etc. dá a ideia de continuação. A gente poderia substituir o etc. facilmente por quê? Por 3 pontos, né? Que ia dar uma questão de continuidade. Se você utiliza os 3 pontos, você não vai utilizar o etc., porque senão vai ficar redundante. Você utiliza um ou outro, ok? Outra coisa também interessante, olha só. Se você utiliza vírgula ou não antes do etc. Bom, alguns gramáticos falam que você tem que utilizar a vírgula aqui, já que você está trabalhando com uma enumeração. Já outros gramáticos falam que não. Por quê? Porque já que tem a conjunção e aqui na tradução do termo, você não utiliza a vírgula. Porque o ezinho do significado de etc. é uma conjunção. Se é uma conjunção, você retira a vírgula e utiliza a conjunção coordenada aditiva. Mas outros gramáticos falam que você pode colocar. Então, na dúvida, você coloca a vírgula. Mas se você não colocar, também não vai estar errado. Ok? Porque tem alguns gramáticos que contrapõem essa primeira opção, de que você pode utilizar a vírgula ou não. Pode utilizar a vírgula e também não pode, porque o et, aqui na tradução latina, significa uma conjunção. Beleza? Outra coisa também em relação a essa expressão latina. Você sempre vai utilizar o quê? Um ponto final aqui, depois do etc. Por quê? Porque é uma abreviatura. Neste caso, você coloca o ponto final para indicar que é uma abreviatura. Outra dica também. Você não vai utilizar 2 pontos finais aqui. Um para abreviatura e outro para sinalizar que o período final acabou. Você vai utilizar só um pontinho, que esse pontinho que você vai utilizar, ele vai ter 2 funções. Para finalizar a sua frase, o seu período, a sua sentença, e também para dizer que o etc. é uma abreviatura. Beleza? Bom, o vídeo era basicamente isso. Para você que tem essa dúvida, né? Utiliza o etc. e não sabe o seu real significado. Tá aí uma expressão latina que significa e o resto e outras coisas no sentido de continuidade. Beleza? Se você gostou dessa dica, desse macetezinho, curta o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima aula de língua portuguesa. Valeu!